Bem-vindos ao programa HLI Lifelines, produzido pelo movimento Human Life International para os países de língua portuguesa. Me chamo Raymond de Souza. Sabem que existe um tipo de abuso de direitos humanos que não é somente aceito, mas é também promovido pela mídia e pelos assim chamados progressistas? É o controle populacional. Nações desde o México até a China têm usado uma política de coação para controlar a população a ponto de forçar a esterilização de milhões de mulheres, forçar outros milhões a abortar seus filhos e também forçar a esterilização de milhões de homens. Esses abusos são muito bem documentados. Mas a grande ironia é que esses abusos foram e ainda são perpetrados por aqueles que fingem ser os defensores dos direitos da mulher. Esses abusos continuam até o dia de hoje e mais abertamente na China comunista. O senhor Matthew Connolly, que é professor de História na Universidade de Columbia, nos Estados Unidos, escreveu um estudo muito bem documentado e altamente respeitado, chamado A Concepção Errada Fatal, a luta para controlar a população do mundo. Ele denuncia a elite branca e rica do Ocidente que se arvora o direito de decidir quantos filhos as pessoas podem ter nos países em desenvolvimento. Muitos países do terceiro mundo ainda não podem receber ajuda dos Estados Unidos enquanto não adotarem programas de controle populacional. Governos, grupos privados e indivíduos, desde a Fundação Ford até os Rockefellers, derramam dinheiro à vontade a fim de reduzir a população dos países em desenvolvimento. Na China, a política draconiana de um só filho por casal exige que as mulheres grávidas do segundo filho façam o aborto ou se deixem esterilizar. Milhões de mulheres foram forçadas a fazer isso. É a lei. Na Índia, milhões de mulheres pobres não podem receber ajuda do governo a não ser que se deixem esterilizar. Mesmo hoje em dia, em alguns estados da Índia, a ajuda do governo não é concedida a casais que tenham mais de 2 filhos. Pelo contrário, o governo oferece esterilização às famílias mais pobres. Na América Latina, o México tornou-se o primeiro país a adotar oficialmente a política de controle populacional em 1973. Em 2002, a Comissão Nacional de Direitos Humanos do México informou que funcionários públicos haviam imposto métodos contraceptivos à população nativa sem obter o seu consentimento e sem informá-los sobre os riscos para a saúde. No Brasil, o ministro de Saúde, Alcene Guerra, informou que em 1991, mais de 7 milhões de mulheres haviam sido esterilizadas sem receber informações suficientes e, em certos casos, mesmo sem nenhum consentimento. No tempo do apartheid na África do Sul, mulheres negras recebiam injeções para ajudar a ter mais leite para seus bebês. Mas, na realidade, recebiam a droga anticoncepcional Depo-Provera, sem o saber e muito menos sem consentir. Eu poderia continuar citando exemplos bem documentados de controle populacional. Essa mentalidade destruidora e abusiva continua hoje em dia com o apoio total do governo norte-americano, das Nações Unidas e de outros poderes ocidentais, que pensam que a melhor maneira de eliminar a pobreza é eliminar os pobres. A devastação internacional continua a ser levada a cabo pela Federação pela Paternidade Planejada, Planned Parenthood, Maria Stopes e outros grupos que recebem milhões de dólares, às vezes contribuídos pelos seus impostos, para continuar essa campanha de destruição. E qual é o objetivo principal deles hoje em dia? Esterilizar a África. Não é razoável esperar que gente inteligente se pergunte por que um continente com uma população tão esparsa como a África tem sido submergido por um dilúvio de milhões de dólares, tudo gasto a fim de evitar que os africanos tenham filhos. Quando consideramos as raízes racistas do movimento Planned Parenthood, juntamente com as Nações Unidas, a USAID e outros, que estão perpetrando esse crime contra a humanidade, devemos nos perguntar por que eles dizem aos africanos que para receber ajuda é preciso deixar de ter filhos? Gente, a arrogância das elites ocidentais é criminosa.
Eles pensam que estão ajudando os países em desenvolvimento pela erradicação de seu futuro, seus filhos. O controle populacional é, na realidade, um crime contra a humanidade e tem que cessar. E o primeiro passo para fazer cessar é denunciar. É preciso que todo mundo conheça esse crime e desmascare seus agentes. Obrigado pela sua atenção. Me chamo Raymond de Souza, do movimento Human Life International. Até a próxima vez.